um versículo que está aí, que está em 2 Timóteo 2,15, que diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Eu dei um tema para essa palavra de hoje, quando eu estava estudando, que diz assim: só ser amado ou também agradar a Deus? Repete comigo: só ser amado ou também agradar a Deus? Em João 3,16, o versículo mais conhecido da Bíblia, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus enviou Jesus ao resgate de todos. Não todos foram amados, porque Deus deu o seu Filho, Deus deu o seu Filho porque Ele amou o mundo de tal maneira. Ele amou a todos, para que todos aqueles que nele crescem não perecessem, mas viessem até a vida eterna, voltassem ao estado original lá no Éden. Então Ele amou a todos. Então, amado vocês já são. Só que a gente passa por processos. Eu sou amado, um dia eu aceito ao Senhor, eu passo, daí eu deixo de ser criatura e passo a ser o quê? Filho de Deus. Só que existem muitos filhos que são amados, mas nem todos os filhos agradam aos seus pais. E muitas vezes nós como igreja, eu como igreja de Jesus Cristo, simplesmente estou satisfeito em ser filho de Deus, em ter aceitado o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, mas estou longe de agradar a presença do Pai. Eu tenho um sonho, que todos nós venhamos crescer a ponto de que todos venhamos agradar a presença do Senhor, inclusive eu. Porque eu tenho muitas atitudes e muitas esquisitices que me levam para longe da presença do Senhor e que eu não agrado a Ele. Nós cantamos aqui, meu amado né? Eu não sei cantar essa música não. Se fosse uma das mais novas, assim, de 15, 20 anos, eu poderia. A gente canta, só que eu realmente quero agradar essa pessoa que eu amo? Eu realmente quero fazer a vontade dele? Ou para mim tá bom ser salvo, pertencer à igreja, vir à igreja, receber num culto? Só que quando Paulo estava ministrando a Timóteo, assim, em 2 Timóteo, essa é a última carta do apóstolo Paulo, ele estava dando direções pastorais ao pastor Timóteo, que estava em Éfeso, e ele fala assim que ele estava dando características de um obreiro. Então ele fala: procure apresentar-se a Deus aprovado. Aquele que é aprovado é aquele que está agradando. Nós passamos por muitas situações no dia a dia, na nossa vida, e em tudo que a gente faz, a gente procura ser aprovado. No nosso trabalho, a gente procura ser aprovado. Na escola, mais do que nunca, a gente procura ser aprovado, porque são matérias e matérias que se recebem, e no final de cada período, de cada semestre, bimestre, tem uma prova para quê? Para ser aprovado, para ver se aquilo que foi ministrado se aprendeu. Por que na igreja, às vezes, ou muitas vezes é diferente? Por que na igreja eu não vou realmente crescendo de fé em fé, de glória em glória, de prova em prova, recebendo a informação e deixando o Espírito Santo de Deus tratar a minha vida? A gente tem sempre que lembrar que o propósito de Deus eterno, é que nós venhamos ser uma família de filhos semelhantes a Jesus. Então, o nosso caráter deformado tem que ser tratado. E para tratar caráter, dói. E por que eu posso estar dentro da igreja 5, 10, 15, 20 anos e continuar sendo amado? É gostoso ser amado. Quem não gosta de ser amado? Eu lembro quando eu conheci minha amada, né? E o que eu mais queria era agradar a presença dele, aquele período dela, né? Período de conquista, né? Quero agradar aquela pessoa que eu amo. Por que a gente declara que ama o Senhor e sem perceber a gente não faz nada para agradar a presença dele nas nossas vidas? Um amor. Eu falei, sério mesmo, Deus? Sério? A gente precisa às vezes levar uma balançadinha
para a gente prestar atenção, que a gente não está vindo aqui num clube social, um lugar onde a gente se reúne para cantar lindas músicas, se vestir bem. A gente está vindo aqui para aprender a palavra, para tratar o nosso caráter, para voltar para o processo original. Nós colocamos o foco tão grande nas nossas necessidades que a gente acha que o reino de Deus ele é assistencialista, ele serve para resolver o meu problema. Ele resolve o nosso problema. Ele é um Deus de milagre, essa é a especialidade dele. Né? Essa é a especialidade dele. Só que Deus quer nos tirar do meio da multidão e nos levar para a presença dos discípulos dele. Já falei isso outras vezes aqui e vou continuar falando. Porque da forma que a igreja vai caminhando, nós estamos no meio da multidão. Eu quero ver milagres, eu quero ver o místico, eu quero ver o poder de Deus. Só que a hora que Deus fala, ok, meu amado, você está curado, você foi regenerado agora, eu quero dar uma ajustada no seu caráter. Daí você fala, ai, essa igreja não serve para mim não. Jesus, por isso que ele falava por parábolas. Só que o reino de Deus é tratamento de caráter, Stacy falou aqui. É ajuste de rota, é conversão. Não tem como eu me converter, estou indo para 95 Norte, virar para 95 Sul e continuar querendo chegar em West Palm Beach. Só que às vezes a gente se converte, ou diz que se converteu e continua indo para West Palm Beach. There's something wrong. A gente precisa prestar atenção. Em Atos 10, 38, um versículo conhecido nosso, a gente ministra muito também, fala que como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A igreja quer ficar na aplicação prática desse versículo. Eu quero ver Jesus curando todos os oprimidos, eu quero ver Jesus libertando os oprimidos, mas quando ele começar a nos ajustar, eu não quero mais. Então, em nome de Jesus, que nós venhamos ser esse que sai da multidão e que aguenta o tratamento para ser capacitado para o chamado que ele tem para cada um de nós. Se nós somos pequenos cristos, todos nós somos pequenos cristos. E juntos nós fazemos uma obra maravilhosa, ela não é obra das mãos de um homem. Então, nós precisamos nos alinhar, precisamos tratar os nossos caráteres para que nós falemos a mesma linguagem de acordo com a Bíblia, não de acordo com a instituição, de acordo com o pastor, de acordo com nada disso, de acordo com o que a palavra de Deus nos dirige para que nós venhamos falar. E a gente venha viver, ser esse instrumento vivo e verdadeiro aqui na face da terra, que está recebendo a palavra de Deus, deixando o caráter dele tratar a minha vida, e a ponto de eu começar a agradar a presença dele, a ponto de eu começar a realmente demonstrar por obras que eu amo a presença dele, que eu amo a restauração que ele já fez na minha vida. Se Deus não faz nada sem propósito, tudo que ele criou tem um propósito específico, ele nos restaurou por um propósito específico, para que a gente venha ser restauradores de vida. Então, que nós venhamos ser esses, amém? Quem quer? Eu quero. Eu quero ser esse que o Senhor vai tratar na minha vida, vai trabalhar a ponto das minhas atitudes, do meu viver, de tudo que eu fizer, venha estar agradando a presença dele. Não somente aquilo que eu já aprendi. Porque salvos, se nós estamos aqui e declaramos o Senhor como nosso Senhor e Salvador, nós já somos, tem uma notícia, nós vamos morar no céu. Agora, você quer ser produtivo como corpo? Se fosse só para salvar, de repente ele não precisaria nos fazer corpo de Cristo. Eu vou salvar minha criatura, não vou precisar fazer deles o corpo de Cristo. Mas se ele nos fez corpo de Cristo, tem um propósito. Para que a gente venha ser ativo por onde nós passarmos, que a gente venha levar a bandeira do Evangelho da Paz, que a gente venha ter um estilo de vida de santidade, procurando agradar o nosso Senhor, amém? Acabei lendo o que estava escrito aí. Quem quer somente ver os milagres de Jesus é a multidão, mas quem quer crescer se aproxima dele para receber direção e exortação. Vou dar um exemplo numa guerra. Nós somos o exército de Deus. Dentro das igrejas, vou falar aqui agora específico, dentro dessa igreja, ou dentro dos meus relacionamentos, existem muitos problemas, muitas situações que eu vou chamar de picuinha ou frescura.
com amor, tá? Picuinha ou frescura. Só que em tempo de guerra, as picuinhas e as frescuras vão todas embora. Você sabe aquele irmão que você está chateado, que você brigou com ele, que tem algum problema? Daí vai passar o furacão. Daí você esquece dessa luta, você falou, preciso fechar a casa do meu irmão. A gente esquece que a gente está em guerra. E a gente acha que a gente está vivendo aqui só para o bem bom da nossa vida. Em tempo de guerra, pauleira. Tempo de guerra, eu não vou lembrar da diferença que eu tenho com a Luciana. Eu vou superar essa diferença e vou guerrear, porque nós somos a mesma equipe. Então, nós estamos num conforto muito grande. Nós não somos perseguidos aqui nesse país. Nós temos uma vida, eu falo de o evangelho de Mauricinho. É o evangelho de Mauricinho. Onde a gente tem uma vida muito boa. E como não existe um problema real, a gente cria problema entre nós. A gente cria problema entre nós. E com isso a gente desagrada ao Senhor e tem, muitas vezes, uma vida miserável. Estamos em guerra, gente. O evangelho é guerra, nós somos o exército de Deus. A gente tem que caminhar nessa direção. A gente não tem que ficar perdendo tempo com frescura, não. Eu sei que essa palavra não é muito eclesiástica, mas também, beleza, não tem problema não. Não tem problema não. A gente precisa caminhar, gente. A gente está falando de vida eterna, a gente está falando de vida. Por que quando a vida do meu irmão, que eu estou bravo com ele, está em risco, eu me preocupo com a vida dele? E quando não está em risco, eu não tenho problema em estar brigado com ele. Se é guerra, é a mesma coisa. Eu tenho que proteger a vida do meu irmão, e meu irmão vai proteger a minha vida, o meu ego vai sair fora, para que o reino venha a ser estabelecido, e a gente venha a crescer e guerrear juntos. Isso que a gente precisa fazer, amadurecer a ponto de guerrear junto com o irmão, e depois trata as diferenças. O que é absoluto nas nossas vidas? É a palavra de Deus. O que é absoluto nas nossas vidas? É o reino que foi estabelecido, e nós somos privilegiados de fazer parte desse reino. Não é fazer parte de uma instituição, onde nós nos reunimos aqui, só para receber conforto. O ar está gelado, não está? Passamos muitos anos aqui, que cada boletim era um leque, viu? Então, cada boletim era um leque, isso aqui era quente que derretia. Então, agora tem isso leite, o ar está gelado. Daí, a cadeira está dura, a cadeira está confortável. Nós somos assim, é normal. A gente quer o conforto, eu quero chegar num lugar onde meu filho seja bem atendido, eu receba a palavra de Deus, eu creio. Se eu gostar, beleza. Até o momento que eu não gosto, daí eu falo, vou pro próximo, next. Tem 100 igrejas brasileiras aqui no sul da Flórida. Eu não quero que ninguém vá para lá. É só para não ficar claro, falar, o Márcio está mandando eu ir embora. Não estou, não. Ai, ai. A gente está aqui para tratar e ser tratado, e crescer, e não desistir um da vida do outro. Igual na guerra. Se existe uma bandeira que a gente levanta, e a nossa bandeira é o amor, por onde a gente passar, a gente vai levantar essa bandeira, e a gente vai cobrir um ao outro. Amém? Versículo base de novo, 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Eu dividi isso em 3 partes, esse versículo, e a parte número 1 escreve aí, apresentar-se aprovado. Eu vejo que existe uma outra deficiência, de uma forma geral, na igreja. Eu até pus uma questão assim, como posso me apresentar aprovado se não sei que estou em prova? Eu tenho que me apresentar ao Senhor, mas muitas vezes a igreja não sabe. Então, que a gente venha realmente tirar o foco das nossas vidas, das nossas necessidades, e saber que a gente que a gente tem um objetivo de agradar aquele que nos alistou, e não somente ficar preso nas nossas dificuldades. Em Efésios 2:10 diz assim, porque somos criação de Deus. Vocês têm esse versículo aí? Joia. Coloquei depois. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Então, nós fomos chamados com esse propósito,
de agradar ao Senhor, para que a gente viesse poder praticar aquilo que Ele já sonhou com as nossas vidas de antemão. Antes de você nascer, antes de nós nascêssemos, nós já tínhamos um propósito. E esse propósito aqui era para o louvor da glória do Senhor. E a gente não sabe disso. E o Senhor já tinha determinado. E a gente ainda tão envolvido na correria do nosso dia a dia que a gente não percebe. Um dia um amigo me apresenta o Senhor, você vem para a igreja. Foi o que aconteceu comigo. Fabão. Me apresentou, eu vim 20 anos atrás. E o Senhor foi fazendo os milagres dele, sabia? O Senhor, eu não estou pregando contra os milagres de Jesus, mas eu estou pregando que, além dos milagres de Jesus, existe o nosso posicionamento para que a gente possa agradar a Ele. Naquele ano, o Fábio profetizou na minha vida e disse assim: essa situação complicada vai mudar antes do Natal. Era em setembro isso. E mudou. Deus honrou o homem de Deus. E Deus mudou. E as coisas foram caminhando. Mas eu passei 10 anos aqui dentro dessa igreja, ou 7, sendo só aquele que quer ser amado. A sanguessuga tem 2 filhas. Me dá. A gente não tem nada de errado em ser amado. Eu quero realmente ser amado. Mas chegou num dia que o Senhor me colocou um desafio, e esse desafio me fez andar na direção dele e entender isso que eu acabei de ler em Efésios 2. Existe um propósito para a minha vida, para que a gente venha anunciar as grandezas dele. Isso mudou completamente minha vida. Mudou meu relacionamento com a minha esposa, com a minha mãe, na minha casa e com os meus irmãos. Quem está tendo problema em relacionamento, não levante a mão, que é uma coisa normal. Mas quando a gente se alinha ao propósito que Deus colocou nos nossos corações, essas coisas vão caindo por terra e a gente passa a ser um instrumento dele. Não há prazer maior do que você poder ser um instrumento do Senhor e você ver vidas sendo restauradas. Amém? Não importa se você é tímido, se você não é. Eu já falei muitas vezes aqui e continuo falando que eu luto demais contra a minha timidez. Porque, é sério. Mas o Senhor que vai fazendo nova todas as coisas, assim que a gente alinha a nossa vida ao chamado dele. Vamos nos alinhar? 2 Timóteo 2, 1, 2. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que é em Cristo Jesus. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam capazes de ensinar a outros. Quando eu me torno um obreiro aprovado do Senhor, tudo aquilo que eu recebi dele, automaticamente eu consigo confiar a outras pessoas. Porque esse é o ciclo completo do discípulo: receber, dar e confraternizar. Durante a semana, um dia a gente recebe, no outro dia a gente ministra, no domingo a gente reúne aqui para adorar o Senhor. É isso que a gente está fazendo aqui hoje, com um pouquinho de ajuste. O Senhor está Então, estamos celebrando a vida dele que habita nas nossas vidas. Então, quando a gente chega nesse lugar, o obreiro aprovado, ele está firme na graça que há em Cristo Jesus. E quando a gente fui estudar um pouquinho sobre essa graça, ela fala de 3 pontos. Fala de gratidão, amor e misericórdia. A gratidão é o ato de reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor, etc. A gratidão é uma emoção que envolve sentimento de dívida emotiva em direção a outra pessoa, frequentemente acompanhado pelo desejo de agradecê-lo ou recíproca para um favor que fizeram por vocês. Então, se eu sou grato, se eu tenho um sentimento de gratidão, automaticamente eu vou querer agradar aquele que me salvou e que me deu vida. Como? Fazendo a mesma coisa. Daí Jesus falou, como é que é? Quando quem deu água aos pequeninos, vocês deram água a mim, enfim, esqueci o versículo. E daí ele falou, mas quando que eu fiz isso, Senhor? Ele falou, quando você deu água aos pequeninos, quando você foi visitar os enfermos, quando você foi à minha mão, você estava fazendo a mim. Então, automaticamente, quando a gente passa a fazer a obra do Senhor, a gente está fazendo a Ele. Isso é gratidão. A gente deixa de ser egoísta e a gente passa a fazer a vontade dele. Né, Leila?
Então, o Senhor vai nos transformando. Essa gratidão, quanto tem dela dentro da gente? Quanto tem dela dentro de vocês? Quanto você tem querido fazer, tem o desejo de fazer a vontade daquele que te resgatou? Ou só o seu resgate está suficiente? O reconhecimento da vida que nós fomos tirados daquela vida complicada para essa vida diferente, uma vida de glória, uma vida que, passando por situações, passando por complicações, eu continuo exaltando o nome do Senhor. Ainda que tudo esteja ruim, eu sei que no final eu vou estar com Ele, mas eu quero que nesse meu período curto de vida, eu possa ser esse instrumento dEle. Isso tem que queimar dentro dos nossos corações, queridos. Isso tem que queimar dentro dos nossos corações. O apóstolo Paulo, quando está acabando 2 Timóteo, ele começa a falar assim, olha, grava bem essas coisas no coração de vocês, porque eu estou na curva, estou quase para ser retirado desse mundo. Então, tudo isso que eu já falei para vocês, grava firme no coração e coloca em prática, porque o meu objetivo aqui já está acabando. Meu objetivo já está acabando. Amor. 1 Coríntios 13, 4 a 7. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente e o amor não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Eu pus uma frase aí que o amar é se dar ao próximo, como está em João 3,16. Se dê, se abra. A vida que há dentro de nós, a gente tem para dar para o próximo. Não nos calemos. Vamos ter um estilo de vida tão claro que as pessoas venham se aproximar, a gente fala, Jesus, perguntar para Jesus, Jesus, que amor é esse, né? Jesus, que amor é esse que eu posso ver na vida do Orlando? Jesus, que amor é esse que eu posso ver na vida do meu irmão? Jesus, que pureza é essa que eu posso ver, né? Em sítio. Contar o nosso coeficiente de amor. Misericórdia, Lamentações 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Na correria das nossas vidas, nossa misericórdia está muito pequena. Está muito pequena. A gente não tem tempo para ver a necessidade de ninguém. Quem tem tempo? Quem tem tempo para ligar para o irmão e para falar assim, como eu posso te ajudar? Quem tem tempo? Quando a gente se reúne nos grupos, existe dificuldade de tempo. O meu tempo é apertado também, um pouco. E tem um pouco de correria durante o dia, um pouco de correria durante a noite, mas as misericórdias, como o Senhor foi misericordioso comigo, Ele espera que eu seja misericordioso com os outros. E aquele que tem essa misericórdia dentro no coração é aquele que está fortalecido na graça. Que ele é grato, que ele ama, e por isso ele tem a misericórdia do outro. E não vai se calar no momento em que o irmão precisar de uma ajuda. Nós temos vivido aqui um tempo de unidade de fé, unidade de corpo e unidade de espírito. E o nome da igreja é Vida. Qual que é o nome? A gente anda bem próximo, a gente trata bastante uns os outros. Ao mesmo tempo, se alguém tiver dificuldade, a igreja é vida com vida. A igreja entra e trata. Não estou falando da instituição não, estou falando dos irmãos. Os irmãos todos aprenderam a andar dessa forma. A sua luta realmente é a minha luta, a sua alegria é a minha alegria, e a minha alegria também é a sua alegria. Isso são atos de misericórdia. Eu vou compartilhar tudo aquilo que eu tive, da mesma forma que ele ceifou a vida dele para nos dar essa vida. Que a gente venha a ser esses, aprovados pelo Senhor, que são gratos, amam e têm misericórdia. A gente não pode reter o que nós recebemos. 1 Pedro 2,15. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. E 1 Pedro 2,9, que tem que gravar e guardar dentro dos nossos corações,
que vocês, porém, são raça eleita, vocês são sacerdócio real, a nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Imagina, nós somos uma nação de sacerdote. Você chega no sacerdote e o sacerdote nunca vai ter tempo para atender sua vida. Nunca vai ter tempo para conversar com você. Você liga para falar com o sacerdote, ele fala, eu não tenho tempo. Ele não está tendo tempo de exercer aquilo que Deus colocou na vida dele, para que ele fosse um instrumento de Deus na vida das pessoas. E nós somos essa nação de sacerdotes. Aonde está o nosso tempo que a gente abre mão para que o outro possa crescer? Nação de sacerdotes. Vamos tomar esse lugar. Vamos tomar esse lugar. Vamos sair da multidão de ser satisfeitos só com poucas coisas. Ponto 2. Como obreiro que não tem do que se envergonhar. Para mim, isso fala de transparência. Aquela pessoa que não tem situações escondidas, que não tem vida dupla. Porque quem tem alguma coisa, quem tem uma enfermidade, geralmente quer encobrir. Eu tenho uma alergia que eu tenho nos pés, e muitas vezes me envergonho. Então, o que eu faço? Eu cubro o pé, que é do sistema nervoso. Quando está irritado, aquilo machuca, fere, fica saindo água. Daí, eu quero encobrir a minha vergonha. Por isso que eu pus transparência. Existem muitas situações das nossas vidas que a gente quer encobrir. A gente não quer que ninguém veja. Se eu tiver um computador em casa, eu não quero que tenha senha para que ninguém veja. Meu telefone ninguém pega. No meu escritório, minha mesa é fechada. Vergonhas. Então, que não tem que se vergonhar. O obreiro aprovado é aquele que não tem nada a esconder, que a vida é transparente, que não tem objetivos escusos, que não tem desejos escondidos realmente, que querem fazer aquilo que não agrada aos demais, que tem a vida transparente, que não se isola. O obreiro aprovado não se envergonha, porque ele não se isola, ele está exposto. É a vida como ela é. Defeitos a gente tem, mas aquele que se fecha, que se esconde, tem algo a se envergonhar. Fala também de santidade. Provérbios 28:13 diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona alcança a misericórdia. E Paulo, ministrando a Timóteo, diz assim, em 1 Timóteo 3:7, falando sobre liderança, falando sobre presbítero, falando sobre bispo, diz assim: também deve ter boa reputação para os de fora, para que não caia em descrédito e nem cilada do diabo. Em 1 Timóteo 4:12, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E tem outro versículo que eu não sei se está aí, que é 2 Timóteo 2:16. Evite conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para impiedade. Ou seja, o obreiro aprovado, ele tem uma vida clara, uma vida santa, ele é completamente separado de tudo aquilo que possa envergonhar o nome do Senhor. A gente é assim? Não. Não. É quase impossível. Mas a gente tem que se policiar para ser esses, que não vêm envergonhar o nome do Senhor. Uma vez que nós somos o corpo de Cristo, o nome do Senhor Jesus está completamente atrelado ao nosso. Daí, quando um crente faz uma burrada, meu Deus do céu, lá vai um crente. Todos os outros podem fazer qualquer coisa, mas nós, quando a gente faz qualquer coisinha errada, a gente tem problema. O nome do Senhor é tremendamente envergonhado. E a gente tem que ser aqueles que policia para que o nome do Senhor não venha a ser envergonhado, mas venha a ser exaltado pelo estilo de vida. Ali vai aquele irmão é um homem de Deus, faz tudo para se desviar do mal, tem uma vida transparente, e tudo que ele falar você pode escrever embaixo, porque ele nunca foi pego em erro. Ele no passado teve uma vida complicada, depois que conheceu o Senhor, a vida dele realmente mudou. Ele saiu da multidão, ele se aproximou de Jesus, ele conseguiu receber exortação a ponto de se tornar parecido com o Senhor. Com aquele que a gente anda, a gente se torna parecido. Aquele que a gente se prostra, se torna parecido. Se a gente se prostrar diante de imagens, iguais às imagens nós vamos ficar.
Vamos ter olhos e não vamos ver, vamos ter ouvidos e não vamos falar, vamos ter mão, não vamos tocar, vamos ter boca e não vamos falar. Agora, se a gente se aproximar do Senhor e começar a receber dele, que é a palavra que nos traz direção, automaticamente vai falar, eu quero esse estilo de vida para a minha vida. O que eu tenho vivido nesse evangelho que eu sou parte e corpo de Cristo? Que maneja bem a palavra da verdade. 1 Pedro 3,15. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Se alguém perguntar para mim, poxa, por que você serve a Jesus Cristo? Se alguém perguntar para vocês, por que a gente serve a Jesus? Você é um Bíblia, um chato, né? Aquele que anda com a Bíblia debaixo do braço. Da época que a gente andava com a Bíblia debaixo do braço. Esse dia conversando com Éder, que uma pessoa nos confrontou, falou, poxa, vocês não usam boletim, não usam a Bíblia. Eu não acredito numa igreja onde não lê a Bíblia. Eu falei, olha, hoje em dia a gente lê muito mais a Bíblia do que da época que nós passeávamos com ela embaixo do braço. Então, porque com o boletim a gente lê a Bíblia, com o boletim a gente vê se o que está escrito no boletim está correto realmente, e a gente busca muito mais a presença do Senhor. A Bíblia não é só um adereço para ficar embaixo do braço do crente. Inclusive ela fica quente, é um sofrimento. Não, a Bíblia realmente é a palavra de Deus, é a palavra viva, e a gente tem recebido ela. Então, eu sei explicar a razão da minha fé. Nós sabemos. Por que Jesus me restaurou? Restaurou para trazer ao propósito original. Esse é o obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da justiça, e sabe explicar a razão da fé, e sabe por que está aqui dentro. Está aqui dentro mais do que para saciar a sua vontade. Eu coloquei uma frase aí, sei quem sou em Cristo, e sei responder a razão da minha fé. Olha o segredo aqui, pois os meus olhos não estão mais colocados somente em minhas necessidades. Quando eu entender realmente que eu estou aqui dentro da igreja não só por causa da minha necessidade, eu vou saber explicar a razão da minha fé. Eu não estou aqui para receber o green card. Eu não estou aqui para resolver o problema da minha esposa, do meu filho, do meu trabalho, da minha saúde. Eu estou aqui para agradar aquele que me chamou. Eu vou saber explicar a razão da minha fé. Precisamos sair da multidão e se tornar próximos do Senhor. Apesar de toda e qualquer circunstância. Paulo não viveu na boa, não. Ele viveu preso. Viveu preso e foi altamente produtivo enquanto estava preso. Eu quero ter esse coração na minha vida para que eu possa falar, combati a carreira, guardei a fé, fiz aquilo que o Senhor tinha para a minha vida. Vamos tirar o foco, em nome de Jesus, das nossas coisas. Hebreus 4:12 diz assim, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma, espírito, juntas, medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Eu ministrei isso aí 2 semanas atrás, sobre esse Hebreus 4:12, que isso tem tocado demais no meu coração, tem tocado demais na minha vida, porque o que vai separar a minha enfermidade da alimentação do meu espírito é a palavra de Deus. Se nós, igreja, não nos relacionarmos com a palavra de Deus, tudo que nós formos fazer, a nossa enfermidade vai estar barreirando a palavra de entrar nas nossas vidas. Se eu não ler, não orar, não ouvir, não buscar, eu vou estar completamente longe do alimento espiritual e longe de agradar ao Senhor Jesus. Eu quero ser menino e ficar falando, me dá, me dá, me dá? Ou eu quero crescer na presença do Senhor a ponto de agradar e ser esse instrumento dele por onde eu passar? O que nós queremos, igreja? Quem quer ser esse instrumento vivo na presença do Senhor, apesar dos seus problemas pessoais? Quem quer?
existe uma vida maravilhosa. E quando a gente separa a alma do espírito e alimenta o nosso espírito, a gente passa a ter prazer em tudo aquilo que é a presença de Deus. Eu quero ler uma coisa, feche seus olhos, por favor. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda obra. Sabe, igreja, enquanto nós nos contentarmos em sermos somente parte da multidão que cercava Jesus para ver os seus feitos e os seus milagres, esses prédios que a gente chama de igreja vão estar sendo cheios e revestidos de bandas e pessoas que fazem shows, que satisfazem e massageiam a nossa alma. E a gente vai embora para casa satisfeito com a massagem na alma, sem nenhum tratamento de caráter. Igreja não é casa de show. A palavra de Deus não é para massagear o nosso ego. A igreja, a palavra é pregada, a palavra é vivida. E nosso caráter tem que ser tratado. Para isso a gente tem que se aproximar do Senhor. A gente tem que abrir mão da nossa meninice, se prostrar diante dele. E não mais ficar esperando uma palavra de consolo para minha alma, que não muda o meu caráter. O Senhor quer transformar completamente o nosso caráter. O só ser amado representa ainda que não entendi realmente o que Deus espera a meu respeito. Mas quando decido agradá-lo, eu passo a cumprir aquilo que Ele sonhou a meu respeito. Se desejamos crescer, temos que querer agradá-lo. Isso representa colocar a mão no arado. Quem quer somente receber ainda é criança e está sendo roubado de si mesmo, de entrar na presença do Senhor para agradá-lo verdadeiramente. Agradar o Senhor não é no momento em que eu levanto a mão e exalto o nome dele no tempo de louvor. Isso é uma adoração também. Mas agradar ele é no momento da dificuldade, o caráter dele pular para fora e falar assim: eu controlo as suas emoções. Eu coloquei em você um espírito que vivifica. Eu coloquei em você o controle das suas emoções completas. Isso é agradar ao Senhor. Não é levantar a mão e adorar. Isso é uma forma de adoração. Mas o agradar verdadeiramente é um estilo de vida. Vamos agradá-lo? 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém, igreja? Vamos ficar de pé? Quero orar com vocês. Quem tem o desejo de agradar ao Senhor, levanta a mão. Quem vai querer sair da multidão para se aproximar do Senhor, para receber direção e deixar o caráter ser tratado, amém? Deus, está aqui o teu povo, está aqui a tua igreja. Nós estamos aqui, nós nos prostramos diante de ti. E nós clamamos a ti, Espírito Santo de Deus, que nos convence da justiça, que nos convence do pecado, que nos convence do juízo. Que cada vez mais, Senhor, nós como igrejas do Senhor, venhamos ser prostrados diante de ti, nos relacionando com a tua palavra, nos relacionando com o Senhor, a ponto de agradar ao Senhor em tudo que fizermos, meu Deus, em nome de Jesus. Toca cada um dos corações, Senhor. Transforma cada um dos corações, Senhor. Transforma cada uma das mentes, Pai, para que entendam o chamado e o propósito específico que o Senhor tem para cada vida aqui, Senhor. Nós não estamos aqui com o único objetivo
de buscar aquilo que agrada a nossa alma, mas estamos aqui com o objetivo de aprender mais do Senhor, de nos prostrarmos, de abrir mão de tudo aquilo que a gente acha que vale, que é nosso, para que o Senhor venha reinar nas nossas vidas. Toca cada coração, Espírito Santo de Deus, é o que nós te clamamos para a honra e para a glória do teu nome. Nós temos necessidade, Senhor, e nós sabemos, meu Deus, que quando o Senhor vem ao nosso favor, todas as nossas necessidades são supridas, Senhor. Ainda, Senhor, que falta comida, que falta provisão, o Senhor nos supre, porque o Senhor é um Pai de amor, o Senhor é o maior interessado para que nós venhamos crescer na tua presença e nos transformarmos em pequenos Cristos, Senhor. Toca cada coração, traz o entendimento da palavra com o propósito que o Senhor colocou nos nossos corações nessa manhã e nesse dia, para que não mais, Senhor, nós venhamos ser como uma multidão que é levada para a direita ou para a esquerda, uma multidão que está querendo ver somente os teus milagres, os teus toques, mas que quer um relacionamento fiel e verdadeiro, daquele que abriu mão da glória dele para estar conosco, Senhor. Nós queremos abrir mão da nossa glória para estar com o Senhor, meu Deus. Não mais as nossas meninices, Senhor, mas que o Senhor venha crescer, ministrando nas nossas vidas, e nós venhamos poder abrir a boca e falar: eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei o propósito que Ele tem para a minha vida. Em nome de Jesus, seja assim com a tua igreja. Toca no Senhor, transforma no Senhor, para que os testemunhos venham ser dados para os de fora, para os daqui de dentro. Que pessoas falam: aí vai um povo que serve a Deus verdadeiramente, que não está com foco somente na vida pessoal, mas está com foco no propósito e no chamado que o Senhor tem para as nossas vidas. Restaura-nos, Senhor, a ponto de nós sermos esses, Senhor, não mais meninos, mas revestidos pelo teu poder, e que tudo venha a ser para a honra e para a glória do teu nome, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Queridos, essa palavra que habita em nós, ela é riquíssima. Cada um tem essa semente dentro de si, e a gente tem que abrir a boca e colocar para fora, verbalizando e vivendo. Agora, se tem alguém aqui que nunca entregou a vida ao Senhor Jesus, eu quero dar a oportunidade agora, porque isso transformou, essa vida transformou a minha vida e me fez crescer. Vale a pena servir esse Deus verdadeiro.